E aí galera do Faciologia, meu nome é Guilherme Luiz, estudante de Educação Física da UPE, monitor de Fisiologia e extensionista do programa Faciologia. E hoje vou apresentar para vocês os princípios fisiológicos das vias dopaminérgicas no corpo humano e como elas estão presentes na atividade física. Mas antes, vamos nos inscrever no canal Consciência, ligar o sininho, curtir e seguir o perfil do Faciologia no Instagram, que está na descrição, para assim não perderem nossos conteúdos fáceis e simples sobre a fisiologia. Para melhorar a explicação seguinte, no decorrer da aula será usado perguntas que servirão de bases para vocês terem ciência do foco e tipo de informação apresentada nos slides subsequentes, cujas mesmas são: qual tipo de neurotransmissor a dopamina é, como ocorre o processo de síntese dela e sua função no sistema nervoso central. Agora seguiremos respondendo à primeira pergunta. O primeiro contexto didático que precisamos entender desse conteúdo é a dopamina como um neurotransmissor catecolamínico, ou seja, pertencente à família das catecolaminas. Mas o que significa ser um neurotransmissor catecolamínico? Como o próprio nome sugere, a estrutura básica de qualquer catecolamina consiste em um catecol conectado a um grupamina por ponte etil. Com isso, foi respondida a primeira questão, mas isso não é o suficiente, certo? Então seguiremos para a segunda questão norteadora, onde analisaremos todo o percurso da dopamina. Deixa eu só pegar aqui a caneta. Primeiramente, quando o aminoácido tirosina adentra nos neurônios sintetizadores de dopamina, ela passa por processo de oxidação através da tirosina hidroxilase para ser convertida em levodopa, ou também chamada de L-dopa. E como última etapa, a L-dopa é clivada pelo aminoácido aromático descarboxilase, a AADC, passando pelo processo químico em transformar em dopamina. Complementarmente, o hormônio da felicidade pode ser convertido em norepinefrina, que por sua vez em neurônios catecolamínicos tem a opção de se tornar também epinefrina. Só que, após a síntese da dopamina, ela é guardada onde? Ela é armazenada nas vesículas sinápticas. Na imagem, as vesículas são representadas por esses círculos azuis que contêm os neurotransmissores. Eles permanecem lá dentro até que um potencial de ação abra os canais de cálcio e permita tais vesículas se mesclarem com a membrana plasmática, que por conseguinte libera o composto químico da informação na fenda sináptica, onde são recaptados pelo transportador de dopamina, também chamado de DAT, e degradados pela enzima monoamino-oxidase, MAOB, ou degradados pelo catecol ometiltransferase, CONT, ou anexados a receptores dos neurônios pós-sinápticos. Agora deixa eu só guardar a caneta. Compreendemos assim todo o processo da síntese e sinapse desse neurotransmissor, então precisamos dar uma olhada na importância que ela tem para nós. Logo, a dopamina, especificamente, atua como alvo terapêutico para alguns dos distúrbios importantes do sistema nervoso central, como a doença de Parkinson e a esquizofrenia, além de, por ser uma catecolamina e seu percurso influenciar o nucleus accumbens, ela tem a função de modular o sistema nervoso central através da neurotransmissão de ponto a ponto, afetando o processo de administração de informação, emoções e até o humor. E como ela afeta a atividade física? É compreendido que esse neurotransmissor, conhecido principalmente por estar atrelado à felicidade, afeta de maneira indireta os movimentos corporais voluntários, sendo despejados em altas concentrações e influenciando inúmeros processos complexos do sistema nervoso central, cujo resultado final deles é a sensação de bem-estar. E dessa forma que finalizamos o primeiro bloco de perguntas a serem respondidas nessa aula. Dito isso, seguiremos abordando as próximas perguntas norteadoras. Analisaremos as vias dopaminérgicas e o motivo da dopamina ser capaz de influenciar o corpo, sem contar que também veremos com mais detalhes o motivo desse neurotransmissor ter relação com a doença de Parkinson, esquizofrenia e os movimentos voluntários a partir dos receptores. Dando continuidade, então,
o segmento dessa aula será a partir da terceira questão norteadora. Deixa eu só pegar aqui a caneta de novo. Quando damos uma olhada nas vias da dopamina, encontramos as mesocorticais, essa daqui, a mesolímbica, essa, e a nigrostriatal, com todas elas se projetando de corpos celulares da substância negra concentrada no mesencéfalo, em direção a diversas regiões do encéfalo. Logo, elas são chamadas de organizações de fonte únicas divergentes. Sem contar que é no próprio mesencéfalo em que há grandes concentrações de neurotransmissores sintetizadores de dopamina, cuja degradação das mesmas as converte em melatonina, trazendo assim o aspecto escuro dessa porção anatômica. E bom, dentre essas três vias, a que possui maior responsabilidade na prática física é a nigrostriatal. Isso porque essa via inerva ricamente os núcleos basais caudado e putamen. Eles detêm um papel fundamental na regulação do movimento voluntário, ainda que não diretamente, já que suas fibras neuronais não se conectam diretamente com as porções motoras da espinha. Ou seja, a nigrostriatal as inerva e ainda assim não consegue afetar diretamente o movimento. Por isso, quando você deseja aprender uma técnica de execução do treinamento físico, a via nigrostriatal despeja grandes volumes de dopamina assim que o movimento é feito corretamente, estimulando os controles motores seguintes para que repitam da mesma forma. Em meio a isso, podemos entender o motivo desse neurotransmissor estar envolvido com a doença de Parkinson, pois o comprometimento da via nigrostriatal influencia negativamente o aprendizado de novos movimentos e os já aprendidos, justificando assim o clássico sintoma de tremedeira das mãos e outros, como a dificuldade de se manter com a postura ereta, por exemplo. Foi concluído deste modo a resposta do terceiro questionamento. E agora conosco indo para a quarta. Os receptores da neurotransmissão dopaminérgica são metabotrópicos, ou seja, são acoplados à proteína G, e têm suas classificações definidas a partir de seus efeitos sobre o AMP cíclico, com os da classe D1 sendo eles os receptores D1 e D5 apresentados na figura abaixo. Aqui. E eles atuam aumentando o volume do AMP cíclico. Mas deixe-me explicar para vocês rapidinho sobre a funcionalidade do AMP cíclico. Quando o neurotransmissor da felicidade se conecta à região de afinidade química, ele induz uma alteração na conformação do receptor, ativando a proteína G associadas ao domínio citoplasmático do receptor. A forma ativada da proteína, isto é, a ligada ao GTP, ativa a adenilciclase para converter o ATP em AMP cíclico. Em seguida, o AMP cíclico ativa a proteinocinase, a pKa, que então fosforiliza diversas proteínas, incluindo os canais iônicos de sódio, potássio e cálcio. Assim, o potencial de membrana é capaz de ultrapassar o limiar de ação e ativar o ciclo do potencial de ação. Agora, falando dos da classe D2, com os mesmos sendo D2, D3 e D4, eles inibem a produção do AMP cíclico. Vale ressaltar que, ainda que não esteja completamente elucidado, a inibição do AMP cíclico através dos receptores D2 parece estar envolvida na patogenia da esquizofrenia. Isso porque o tratamento com antagonistas desses receptores alivia vários dos sintomas da esquizofrenia em muitos dos pacientes da doença. Tanto a terceira questão norteadora quanto a quarta foram revisadas até o momento. E agora vamos seguir para a reta final dessa aula com as últimas perguntas a serem respondidas. Brevemente, vamos entender um pouco de como funciona a administração da levodopa como fármaco em diversos tipos de tratamento, sua passagem pela barreira que divide o corpo periférico do sistema nervoso central e os outros tipos de agentes farmacológicos que influenciam na neurotransmissão da dopamina. Seguiremos por partes, e então vamos explicar um pouco sobre a contextualização da quinta questão norteadora. Primeiramente, a barreira hematocefálica possui frestas de passagem de moléculas bem menores do que as dos vasos sanguíneos do resto do corpo, pois o processo seletivo que entra e sai dela é muito maior. Imagina a seguinte situação.
se neurotransmissores que influenciam o processo cognitivo e o humor adentrassem na porção cerebral enquanto atuam em outras partes do corpo. Isso seria muito problemático. E falando sobre o percurso da dopamina, a levodopa, quando é ingerida por medicamentos via oral, ela passa por processo químico pela AADC, no sistema gástrico-intestinal, que a converte grande parte em dopamina no próprio sistema periférico, aumentando os efeitos adversos da circulação desse neurotransmissor na circulação periférica. E um exemplo desses efeitos é a náusea. Por isso, a levodopa é ingerida acompanhada de carbidopa, um inibidor da ADC. Com isso, haverá maior encaminhamento da levodopa até o sistema nervoso central e a diminuição das complicações periféricas. Aqui, nessa figura, podemos enxergar a fenestração de uma célula endotelial, aqui, ou seja, dos vasos sanguíneos, que é por onde grandes ou pequenas moléculas irão passar para o citoplasma ao interstício ou vice-versa. Já nos vasos sanguíneos do sistema nervoso central, há uma barreira completa formada pela junção oclusiva, uma junção do tipo bloqueadora, que impede a passagem de muitas das moléculas e melhora o processo seletivo. Com a conclusão do entendimento anterior, podemos seguir para a última pergunta de fato. Logo, veremos um pouco mais sobre como o agonista dos receptores de dopamina e os inibidores desse metabolismo atuam. Para aumentar ou diminuir a neurotransmissão dopaminérgica, é utilizar diretamente fármacos agonistas ou inibidores de dopamina. Aqui nós conseguimos ver os agentes naturais efetuando a sinapse, enquanto os agonistas, moléculas farmacológicas, também fazem o mesmo. Falaremos então sobre, primeiramente, os agonistas. Eles influenciam os receptores D1 igualmente à dopamina. Porém, suas vantagens são muito maiores que a administração da levodopa, já que não são convertidos pela enzima AADC e permanecem efetivos numa fase avançada da evolução da doença de Parkinson, além de possuírem meias-vidas mais longas, permitindo assim o uso menos frequente de doses e assim propiciando uma resposta mais uniforme às medicações. E aqui a gente pode ver tanto a CONT quanto a MAO-B efetuando o processo de degradação. Mas, adentrando mais no assunto, outra estratégia usada no tratamento de Parkinson é a inibição da degradação da dopamina pela MAO-B ou pela CONT. Dessa forma, haverá maiores volumes de dopamina tanto no processo sináptico quanto na própria fenda sináptica que se conecta aos receptores. Então, a gente finalizou todas as perguntas roteadoras, foi elucidado completamente tudo o que deveria ter sido sobre os pontos principais desse assunto. Então, eu fico muito contente que vocês continuaram até aqui. Espero que vocês tirem boas notas nas suas avaliações de fisiologia. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, gente.